Olá, muito bom dia para você, o seu BMD tá começando. Hoje é quinta-feira, dia 15 de janeiro, e a gente começa o BMD de hoje com imagens ao vivo de São Gonçalo dos Campos. É que começou agora há pouco a tradicional lavagem de São Gonçalo em homenagem ao padroeiro do município, São Gonçalo do Amarante. Um dia em que fé e tradição tomam conta das ruas, como a gente vê nas imagens. E quem está acompanhando tudo isso e conversa ao vivo com a gente é ele, Luiz Brandão. Eu não sei se quem está em casa percebeu, mas eu tô te vendo aí, viu, Luiz? Bom dia para você. Oi, Adilson, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham a gente aqui no Bahia Meio-Dia. Uma quinta-feira pra gente usar branco, pra gente sentir bem forte o perfume da alfazema aqui em São Gonçalo. Desde cedo nós estamos acompanhando mais uma edição da lavagem de São Gonçalo, um dos eventos mais tradicionais a esse município, bem pertinho aqui de Feira de Santana. Dá só uma olhada, nesse momento é uma parada obrigatória que muita gente faz questão de parar, a fonte da Gameleira, pra muita gente um lugar santo. Daqui a pouquinho, dentro dessa edição do nosso Bahia Meio-Dia, eu vou voltar ao vivo para a gente falar mais sobre esse evento que marca a história e a cultura de São Gonçalo. Adilson. Tem um significado especial, viu? Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com você aí em São Gonçalo dos Campos. E vamos falar também sobre o Campeonato Baiano. Uma noite ruim para os times da nossa região. Na Arena Cajueiro, o Tremendão recebeu o Bahia e levou 3-0. Eu estou extremamente feliz, satisfeito. Eu espero em breve que esses garotos venham cada vez mais ganhar minutos, se tornar protagonistas. São jogadores que podem trazer muita alegria para o torcedor do Bahia. Agora é sofrer hoje, que uma derrota é dolorida mesmo pelo trabalho que a gente vem fazendo, mas agora é manter os pés no chão, cabeça no lugar, que domingo tem mais. E quem também perdeu em casa foi o Atlético de Alagoinhas. Jogando no Carneirão, o Carcará criou várias oportunidades, mas levou 1-0 do Barcelona de Ilhéus. Ainda nessa edição, você vai conferir todos os lances dessa partida. E nessa edição do BMD, a gente vai relembrar o caso do ciclista que morreu após ser baleado na Avenida Noide Cerqueira. Esse crime aconteceu há 1 ano. O assunto, quem vai trazer pra gente na edição de hoje é Milena Brandão. Oi, Milena, muito bom dia pra você. Isso mesmo, Adilson, bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio-Dia. 1 ano desse caso que teve bastante repercussão aqui em Feira de Santana. A gente está falando da morte de Vinícius Moreira de Souza, de 28 anos. Ele morreu após ser vítima de um latrocínio na Avenida Noide Cerqueira, aqui em Feira. Ainda chegou a ser socorrido, passou 3 dias internados, mas teve a morte confirmada, a morte cerebral confirmada logo em seguida. Ainda nessa edição do Bahia Meio-Dia eu volto com todos os detalhes desse caso, Adilson. Combinado, Milena. A gente vai relembrar e atualizar as informações. Daqui a pouquinho eu te chamo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no seu Bahia Meio-Dia. É dia de fé e tradição em São Gonçalo dos Campos. As ruas da cidade estão tomadas por alegria e muita devoção na tradicional lavagem. Um ritual que atravessa gerações e mantém viva a cultura popular. Quem está acompanhando as homenagens a São Gonçalo do Amarante, que é padroeiro do município, é Luiz Brandão. Eu lembro de fazer essa cobertura, Luiz, e são algumas paradas, como você disse aí, obrigatórias. Tudo isso faz parte dessa celebração, né? Faz parte da tradição, Adilson. Bom dia pra você, bom dia a todos. Eu já vou logo convidar meu cinegrafista Leonel Alves para já mostrar pra vocês esta parada obrigatória. Eu tô aqui nessa fonte que é conhecida como Fonte da Gameleira. Muita gente acredita, Adilson, que este seja um local realmente muito sagrado, porque essas águas, há alguns anos atrás, teria sido justamente o local exato onde São Gonçalo do Amarante teria aparecido para o povo. Uma aparição que realmente fez com que essa festa ganhasse a proporção que a gente conhece hoje. Muita gente participa desse evento que nós estamos acompanhando de perto desde as primeiras horas do dia, durante toda a manhã. Muita gente do axé fazendo parte, vindo para São Gonçalo para fazer parte desse evento. As ladeiras, as ruas da cidade realmente tomada de branco e com cheiro muito forte de alfazema. Te disse que muita gente está aqui. Vou inclusive conversar com algumas dessas pessoas, muita gente que vem de branco para um dia muito especial, não é isso? Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde. É um dia muito especial, é o dia que saudamos Nosso Senhor São Gonçalo, que é o padroeiro do nosso município. São 330 anos de tradição de fé. Eu vejo, Adilson, que muita gente, inclusive, traz esses jarros aqui, ó, com flores brancas, que tem um significado muito especial, não é? Sim, esse significado é que nós vamos buscar as águas sagradas de Oxalá, né, que simboliza o Senhor São Gonçalo, que apareceu aqui nesse distrito, que ainda era distrito de Cachoeira, antes de se tornar município. E aí foi um milagre essa água aqui, aí a gente pega essas águas, leva nessa quartinha, simbolizando as águas de Oxalá, e na porta da igreja matriz a gente benze essas pessoas que têm fé, que acha que é curada, e só se benzer com essas forças dessa água de São Gonçalo. E a água é tão sagrada, Adilson, que casou justamente no dia que São Gonçalo está pegando fogo, um calor danado, e muita gente está aproveitando, além de benzer, além de garantir essa proteção que é muito bem-vinda, se refrescar, viu? Tô aqui, ó, com muita gente que vem pra cá, pra São Gonçalo, para participar de uma festa que é muito bonita, né? Quantos anos já que você participa dessa tradição aqui? Eu já tenho mais ou menos 40 anos. Estiva participar dessa lavagem aqui em São Gonçalo. A lavagem de São Gonçalo é uma lavagem tradicional, né? É uma lavagem bonita, entendeu? Vem muita gente aqui. É uma cidade que atrai muitas pessoas bonitas e maravilhosas, e que bebe da água da gameleira não sai daqui. Se apaixona. Se apaixona. A senhora veio com a família, com os amigos. A senhora veio com quem hoje? Meus amigos e minha filha. Veio com minha filha, mas ela tá por aí brincando. Tá na correria, tá no meio do povo, viu, Adilson? Eu falei que a gente tá nessa parada aqui com muita água. Muita gente acredita que essa água é milagrosa, né? A senhora veio agradecer, renovar os pedidos. E agradecer que é todo ano a tradição. A lavagem é uma benção. Agradecer e já renovar as promessas para esse ano, né? Salo, e todos os conterrâneos. Que Deus abençoe todos, o prefeito. Beleza. Maravilha, minha querida. Tudo de bom pra senhora, viu? Eu vou continuar andando por aqui, Adilson. Muita gente tá aqui, meu amigo, vou abordar o senhor. Boa tarde, ao vivo no Bahia Meio Dia. É um dia muito especial para quem é de São Gonçalo, né? Com certeza a associação de festa da cidade tá de parabéns. A comunidade tá de parabéns. Só o senhor tá aqui prestigiando a gente. É uma vitória, parabéns ao TV Subaé, porque é uma festa tradicional, a fonte da gameleira e sua história. Nasci, já encontrei. Me diga uma coisa, é a primeira vez que eu estou aqui em São Gonçalo, me falaram que essa água é santa, né? Com certeza tem um peso, porque é uma coisa errada. Com toda vez que entro aqui, eu me transformo, eu sinto alguma coisa diferente em mim. Fica renovado, então. Com certeza. São muitos os agradecimentos aqui em São Gonçalo, Adilson. Daqui a pouquinho eu vou voltar ao vivo aqui para o município para a gente mostrar mais sobre a movimentação desse dia muito bonito, de branco, com cheiro de alfazema, para a gente falar mais sobre a movimentação, porque no final de semana vai ter mais coisas boas aqui. A programação está bastante intensa e a gente vai aproveitar, ó, para a gente já garantir a nossa proteção, não é isso? Com certeza. Simbora! Você, sua família e todos nós. E todo mundo que acompanha o Bahia Meio Dia. Simbora, bora de bênção. Madalena Braga, que é minha fã. Olha, Madai, pra você, viu? Simbora. É contigo, viu, Adilson? Daqui a pouco eu volto. Ô Luiz, já ia falar pra você, viu? Não vai embora sem tomar esse banho não, porque realmente essa água aí é milagrosa. A gente mostrava na imagem agora há pouco, Luiz, enquanto você falava, o quanto as pessoas, né, simbolizam esse momento, como esse momento é tão especial, né? Um momento de fé, um momento de realmente renovar as promessas, de agradecer, e essa água realmente tem um efeito mágico aí em São Gonçalo dos Campos, viu? É um momento de oração mesmo, e um momento de reforçar os votos aí, reforçar a energia para esse ano que tá só começando. Bacana demais a gente mostrar isso ao vivo aqui no nosso BMD, viu, Luiz? Dentro de instantes eu te chamo novamente aqui no nosso Bahia Meio Dia. Mas e você? Você já participou também da lavagem de São Gonçalo dos Campos? Você tem de repente algum registro? Foi hoje? Tá acompanhando o BMD e quer mandar aquela foto? Então aproveita, capricha, manda pra cá. O nosso WhatsApp é o 759-8848-9384. Bom, agora a gente muda de assunto para falar que hoje completa um ano do crime que resultou na morte de um ciclista aqui em Feira de Santana. A vítima pedalava na Avenida Noite Cerqueira quando sofreu um latrocínio. Vinícius Moreira de Souza tinha 28 anos quando ele morreu. Milena Brandão vai conversar ao vivo com a gente sobre esse assunto, porque esse é um caso muito triste e eu lembro, Milena, na época repercutiu demais, né?
Exatamente, Adilson, bom dia novamente para você, para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia. Um ano desse caso que teve bastante repercussão aqui em Feira de Santana. Um dia em que amigos, colegas, familiares de Vinícius Moreira de Souza, de 28 anos, que morreu aos 28 anos, relembram aí como tudo isso aconteceu. Como eu disse, é um ano desse crime, desse caso que aconteceu na Avenida Noide Cerqueira, no dia 15 de janeiro de 2025. Vinícius, ele tinha saído para pedalar, como fazia habitualmente. Ele tinha essa prática de 2 ou 3 vezes por semana sair para pedalar. Os familiares compartilharam com a gente essa rotina dele e nesse dia ele fez justamente isso. Saiu para pedalar na Avenida Noide Cerqueira e em um trecho ali próximo ao bairro Lagoa Salgada, próximo a um posto de combustíveis, ele foi abordado, foi assaltado e, segundo a polícia, ele teria reagido e por isso foi baleado com um tiro na cabeça. Ele foi abordado por 3 suspeitos que chegaram em 2 bicicletas. Ele chegou a ser socorrido, foi levado para o Hospital Geral Clériston Andrade, aqui em Feira de Santana, passou 3 dias no hospital em estado gravíssimo e infelizmente não resistiu. No dia 18 de janeiro, ele teve a morte cerebral confirmada. No dia seguinte à confirmação da morte, os órgãos de Vinícius, eles foram doados pela família. A captação aconteceu no dia 19, incluindo aí os rins e o fígado também. Na época desse crime, um homem foi preso e outros 2 adolescentes foram apreendidos. A nossa produção, inclusive, conseguiu apurar que meses depois, em junho do ano passado, esse homem foi condenado pela Justiça a 27 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes de latrocínio e roubo qualificado. Vinícius era engenheiro civil formado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, lembrado pela família e pelos amigos como uma pessoa presente, amada, afetuosa e que gostava ali de estar na presença da família, envolvido com os amigos. Nesse momento em que tudo aconteceu, ele estava numa fase muito especial da vida dele. Os familiares compartilharam que ele estava cheio de planos, pretendia comprar uma casa, estava organizando a vida dele aí para realizar grandes projetos. Mais cedo, inclusive, eu e o cinegrafista Carlos Daniel conversamos com os familiares e os amigos de Vinícius e nesse momento a gente vai conferir o trecho de uma entrevista com o pai dele, Vilobaldo de Souza. A vida parou pra gente com a perda do nosso filho. A falta do Vinícius, ela é imensurável. Cada vez que eu venho aqui no quarto, eu procuro me reencontrar com ele, mas a falta é imensurável. A falta diária dele é desesperadora para toda a nossa família, desesperadora. A gente fica... Hoje nós temos medo de tudo, hoje nós temos cuidado, sempre tivemos cuidado, mas hoje está muito difícil. A nossa família psicologicamente está abalada, está destruída psicologicamente. Nós estamos procurando nos reerguer, cada um tentando ajudar um outro para nos reerguer. Agora é muito difícil, é algo que eu não desejo para ninguém. A justiça foi feita, muito bom, a justiça foi feita. Prender os assassinos, eles estão presos, condenados, mas isso não traz o meu filho de volta. Mas prender os assassinos e o meu filho? E as outras famílias que ficaram destroçadas? E as outras famílias que perderam os seus provedores? É muito difícil esse momento que nós estamos passando hoje. Um ano, pensávamos que ia melhorar com o passar do tempo, nós estamos cada dia mais sentindo falta e sentindo-se desprotegido. Estão aí, portanto, as palavras, o relato de um pai que perdeu o filho vítima da violência. Seu Vilobaldo lamentou durante toda a manhã tudo o que aconteceu com o Vinícius desde o dia 15 de janeiro de 2025, a perda de um filho caracterizado por ele como um filho muito amado, muito alegre, muito presente na família. Esse caso, como eu disse, aconteceu no dia 15 de janeiro. Vinícius, ele estava pedalando na Avenida Noide Cerqueira, como fazia habitualmente, foi abordado por suspeitos e no momento do assalto ele teria reagido e foi baleado com um tiro na cabeça. Foi socorrido, mas infelizmente não sobreviveu e teve a morte cerebral confirmada no dia 18 de janeiro. Na época, como eu disse também, um homem foi preso e 2 adolescentes foram apreendidos. Esse homem, em junho do ano passado, foi condenado a 27 anos de prisão, 27 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de latrocínio e roubo qualificado também. São essas as informações desse caso que nós acompanhamos ao longo desse tempo. Adilson, eu volto contigo aí no estúdio.
E a gente pôde perceber até pela entrevista que você trouxe, Milena, o quanto é dolorido, né? Doloroso para a família reviver todo esse momento, né? A gente está falando de uma data que completou um ano, né, desse crime. Então você contar essa história, relembrar o que aconteceu, realmente é uma dor que continua muito forte aí para essa família. E a gente, claro, se solidariza, né, com os familiares e com os amigos. Milena Brandão, muito obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. No próximo bloco, você vai ver que uma pesquisa revelou que os brasileiros estão lendo cada vez menos livros. O país perdeu quase 7 milhões de leitores só nos últimos 4 anos. Assunto interessante, tem reportagem para você conferir daqui a pouquinho. Agora vamos lá fora, você acompanha comigo nesse momento imagens da Avenida Maria Quitéria, sentido bairro Tomba, aqui em Feira de Santana. O dia hoje começou com uma chuvinha, chuva rápida, mas a previsão indica que agora à tarde a chance é mínima, ou seja, não deve chover mais em Feira, pelo menos nesta quinta. São 12h04, a gente vai para o intervalo, mas volta já. Estamos de volta para te contar que os brasileiros estão lendo cada vez menos livros. E o pior, gente, a queda do número é em todas as faixas etárias. Os dados são da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, a única que avalia o comportamento dos leitores brasileiros. O país perdeu quase 7 milhões de leitores nos últimos 4 anos. Confere na reportagem. A síndrome consumista, a qual a cultura contemporânea se rende cada vez mais. A gerente administrativa Maíla Brito é apaixonada por leitura e costuma ler dezenas de livros durante o ano. Uma prática que ela começou ainda criança, por influência familiar. Na verdade, eu cresci, né? O meu avô, ele sempre teve esse hábito de ler, ele sempre tinha muitos livros. Eu me lembro, né? A casa dele sempre com escritório cheio de livros. Ele escrevia poesias. A minha mãe também pedagoga, então sempre teve hábito de ter muitos livros, comprar muitos livros. Então eu cresci dessa forma. Acho que dessa forma que eu adquiri esse hábito, né? O servidor público Samuel Silva encontrou na prática da leitura um aprendizado para a comunicação e se tornou escritor de livros infantis. Ele diz ser um apaixonado pelo prazer e encanto das palavras e vê nos livros um caminho para uma vida mais saudável. A leitura, primeiro ponto, ela promove, ela forma esse tipo de pessoa, que é essa pessoa que vai perguntar, duvidar, criticar. Ela não é muito de ser enquadrada, ela está sempre avante. E outra coisa, ela tem capacidade de sonhar e de criar coisas com muita facilidade através do universo da leitura. Pessoas como a gerente administrativa Maíla Brito e o servidor público Samuel Alves fazem parte de uma minoria no Brasil. Pelo menos é isso que aponta o estudo realizado pelo Instituto ProLivro em todo o país. De acordo com o estudo, a quantidade de pessoas que mantêm a prática de leitura entre os brasileiros vem caindo nos últimos anos. Segundo a pesquisa, cerca de 93 milhões de brasileiros leram pelo menos partes de algum livro nos últimos 3 meses. Isso equivale a 47% da população. No entanto, se considerarmos apenas as pessoas que leram livros inteiros no mesmo período de 3 meses, esse percentual cai ainda mais, com cerca de 27%. Apenas 27% da população, ou seja, aproximadamente 53 milhões de brasileiros, conseguiram concluir a leitura de um livro no trimestre passado. A mestra em educação Priscila Pereira afirma que a redução de leitores no Brasil se dá por conta de diversos fatores, inclusive socioeconômicos. Eu entendo que um dos principais fatores é, de fato, a ausência de uma cultura de leitura e de letramento, né? De investimento em leitura que é muito própria do nosso contexto, do nosso país. Até porque livro no nosso país é algo que é substancialmente caro, né, ainda. Então, uma família, por exemplo, que vive numa situação de vulnerabilidade entre comprar um livro e comprar uma comida, ela vai, obviamente, optar por comprar comida. Então, muitas vezes, as crianças, elas só têm acesso a livros quando elas chegam no contexto da escola, né? Então, isso reforça a importância da gente ter, a nível de país, a nível de estado, de município, políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento das habilidades da leitura e da escrita. Para isso a gente precisa desse investimento. O celular é o grande inimigo da leitura?
Olha, o celular, eu vou dizer assim, da cultura digital de uma maneira geral, ela favorece uma leitura um pouco mais aligeirada, né? A gente vive numa cultura em que a gente já não tem mais tanta paciência, bem entre aspas, aí, para poder ler textos maiores. Eu prefiro acreditar que a gente consegue fazer bom uso do celular se esse for o nosso interesse. Ela ainda destaca que a prática da leitura proporciona vários benefícios que podem ser aplicados em diversas áreas da vida. A leitura favorece o desenvolvimento da memória, da atenção, da interpretação e da análise. Isso traz benefícios para a vida em sociedade de maneira geral. Ainda segundo a mestra em educação, a falta da prática da leitura dentro dos diversos campos da literatura reduz as oportunidades de desenvolvimento profissional e social. As pessoas que não conseguem ler e escrever ou fazem isso de uma maneira muito rudimentar, elas são pessoas que na vida costumam ter menores oportunidades, né? São pessoas que normalmente vão ocupar ali subempregos, que vão ter menos condições de avançar nos seus processos de escolaridade e, consequentemente, são pessoas que, de maneira geral, possuem condições de vida menos favoráveis. Buscar ou incentivar o hábito de ler é de suma importância para o crescimento intelectual e social de cada um desde criança. A orientação é que você busque um gênero textual que também te agrade. Então, o que você gosta de ler? É poema, é ficção, é biografia? Procure um livro que tenha esse gênero e comece por aí. A leitura faz com que a pessoa tenha essa capacidade de desenvolver, de criar textos, de contar história, não é? Você vê que a criança ela trabalha muito no universo da imaginação, né? E quando você acrescenta a leitura, ela se torna muito mais criativa. Gosto de ler porque ela me acalma, me tranquiliza, eu meio que desligo, né, do resto do mundo, desligo dos problemas e foco ali só na leitura. Para mim é como se fosse recarregando as minhas energias e uma forma de eu realmente fugir dos problemas e focar só ali na leitura para descansar minha mente. É entrar em outro universo, né? O universo da leitura. Mas eu quero saber de você, como é que anda o seu hábito de leitura? Quantos livros você leu recentemente? Tem alguma dica, algum para compartilhar aqui com a gente? Então faz uma foto, escreve aquela mensagem e manda para o nosso WhatsApp. Estou esperando a sua participação. O número é o 759-8848-9384. Gente, agora está na hora da gente falar sobre os problemas comunitários. Hora do nosso quadro Tô na TV Subaé. E a participação de hoje vem do bairro Campo do Gado Novo, aqui em Feira de Santana. Os moradores do conjunto habitacional Habitat do Sertão estão reclamando de falta d'água. Eles dizem que estão passando o maior sufoco por conta disso há mais de uma semana. Dá só uma olhada no vídeo que a gente recebeu. Estamos sem água desde de sexta-feira passada. Aí, ó, acumulando. E isso é porque eu já não tenho mais aonde pegar água, ó. Os baldes todos vazios. E assim, não tem onde pegar. Só tem água a 2 ruas depois da minha. Inclusive, vou até fazer um vídeo para vocês verem. Em nota, a Embasa disse que vai enviar uma equipe ao local para avaliar direitinho essa situação. Mas e no seu bairro, no distrito que você mora, também está tendo algum problema de falta d'água também? Então você pode fazer um registro e mandar para a gente. O nosso WhatsApp você já deixa salvo aí, é o 759-8848-9384. E olha, gente, com as altas temperaturas do verão, o uso de aparelhos elétricos aumenta bastante na casa dos baianos. Mesmo com a bandeira verde na conta de luz em janeiro, o consumo pode pesar no bolso. O ar-condicionado é o maior vilão nesse cenário porque ele consome muita energia, principalmente se for usado por longos períodos ou se o ambiente não estiver bem isolado. As altas temperaturas já fazem parte da rotina dos baianos. E para aliviar o calor durante o verão, muita gente tem procurado ventiladores, ar-condicionados e outros eletrodomésticos. Luciana comprou um aparelho de ar-condicionado recentemente e já pensa na compra do segundo, mas confessa que a conta de energia preocupa. Eu fiz a opção de ter um ar-condicionado, por enquanto só no meu quarto, né? Mas aí tem 2 filhos, aí estou à procura de um próximo, né? Para também dar um conforto aos filhos, né? E não tem jeito, né? Com o ar aumenta, a qualidade do sono melhora, né? Porque você fica mais confortável, mas a conta também
vai lá para cima, né? Nas últimas semanas, a procura por aparelhos climatizadores cresceu consideravelmente. A nível de venda foram muito grandes, climatizadores, ventiladores. Foi fazendo a comparação do ano passado, nós tivemos aí um crescimento entre 30% e 40% na área de climatização. Com a chegada das altas temperaturas, o estoque de ar-condicionados e ventiladores praticamente zerou. Tivemos um aumento de 20% das vendas desde setembro para o mês de dezembro, né? Inclusive, nosso estoque de ventilador zerou totalmente e já fizemos pedidos de uma nova remessa de ventilador, de ar-condicionado, porque a procura é muita. Para muitos consumidores, o desafio é equilibrar o calor com o orçamento. No verão, o uso de equipamentos, como é o caso de ventiladores, aumenta, o que impacta diretamente nas contas de energia. A gente concilia tanto o ventilador também quanto o ar-condicionado para que a conta venha com equilíbrio e não venha pesada no orçamento do final do mês. De acordo com a Neoenergia Coelba, nesta época do ano o consumo de energia aumenta em média 4% na Bahia. Na casa de Dorival, durante o verão, o ventilador fica ligado a maior parte do dia e a geladeira é aberta com mais frequência. Para diminuir os gastos, ele investiu na instalação de placas de energia solar. E é como se fosse o custo-benefício. Nós tivemos o custo antes, hoje nós temos o benefício. Hoje nós pagamos em média R$ 35,00 a taxa mínima de energia solar aqui em casa, de energia. Antes nós pagávamos em torno de R$ 180, R$ 190. Equipamentos que trocam calor, como airfryer, micro-ondas e ferro de passar roupa, costumam ter maior variação no consumo de energia. Mas o uso consciente e o planejamento fazem toda a diferença no valor final da conta. O que nós precisamos ter atenção é como nós usamos esses equipamentos, sobretudo equipamentos que trocam calor, né? Equipamentos que mudam a temperatura, esses exigem maior atenção. Neste mês, a Agência Nacional de Energia Elétrica definiu bandeira verde, sem cobrança extra na conta de energia. Mas no verão, o benefício pode ser anulado se o consumo aumentar demais. Atitudes simples como usar o ar-condicionado de forma adequada e evitar desperdícios ajudam a garantir mais conforto sem pesar no bolso. É muito importante que o cliente esteja atento a dicas simples dentro da casa para evitar o desperdício. Como, por exemplo, o aparelho de ar. Ele pode trabalhar, operar ali ligado nas temperaturas de 23 a 25 graus. Já é uma temperatura confortável. Manter em dia as manutenções e as limpezas do filtro. As lâmpadas de LED, elas são lâmpadas 40% mais econômicas em relação a fluorescentes e incandescentes. Além de ser lâmpadas que têm aí maior durabilidade. Manter a geladeira com a vedação 100%, manutenida, limpa e bem fechada, isso garante aí mais economia de energia. Abrir e fechar muitas vezes a geladeira aumenta-se as trocas de calor e isso tende a aumentar também o consumo da geladeira, do motor, dá mais trabalho para o motor da geladeira. E colocar alimentos quentes dentro, né, no interior da geladeira, vai também esforçar mais esse equipamento e com isso gera mais consumo de energia. E já que estamos falando sobre o calor, vamos agora com o tempo. Eu separei algumas cidades aqui no monitor, gente, para a gente conferir o que diz a previsão para essa quinta-feira. Já dei uma olhada antes, para muitas cidades a chance de chuva é bem pequena. No caso de Ibiritinga, a gente está vendo aqui, ó, sem chance. A mínima é de 21, a máxima é de 31 graus, não vai ser aquela tarde tão quente assim, mas sem chuva. Em Irará, a chance é pequena também. A mínima é de 22, a máxima é de 34, apenas 20% de chance de chuva. Já em São Felipe, pelo menos agora no começo da tarde, a chance é um pouquinho maior, 40%. Por lá, a mínima é de 22, a máxima é de 33 graus. Vindo aqui para a Feira de Santana, esse 5% que você está vendo é agora à tarde. Pela manhã, a gente teve uma chuvinha, alguns pontos aqui de feira, mas a previsão indica que o tempo deve abrir agora à tarde e não devemos ter chuva, pelo menos não nessa quinta. A gente tem agora a mínima de 22, a máxima de 34 graus, lembrando que esses 34 podem bater agora no começo da tarde aqui em Feira de Santana. Bom, a gente fala agora de uma situação envolvendo um professor de futebol da cidade de Alagoinhas. É que ele foi preso por suspeita de estupro de vulneráveis. Quem está por dentro desse caso e vai trazer mais informações aqui pra gente é Milena Brandão. Foi o que aconteceu, Milena?
Oi, Adilson, de volta agora para falar desse caso que aconteceu na última terça-feira. Esse homem de 57 anos, ele foi preso suspeito de estupro de vulnerável. Ele é professor de uma escolinha de futebol bem conhecida na cidade de Entre Rios, na verdade. E as vítimas são 2 adolescentes de 15 anos que teriam sido aliciados por esse homem com a promessa de seguirem aí carreira profissional no futebol. De acordo com as investigações e com o que a nossa produção também conseguiu apurar, os adolescentes eles foram levados à casa desse homem de 57 anos, ingeriram bebidas alcoólicas e foram submetidos a atos obscenos. E essa situação veio à tona porque justamente uma dessas vítimas, um desses adolescentes de 15 anos, passou mal e foi preciso levá-lo a uma unidade de pronto atendimento em Porto de Sauípe, distrito do município de Entre Rios. Durante o atendimento médico, esses jovens relataram o que aconteceu e a equipe médica, portanto, acionou aí a polícia militar. A PM esteve no local, nessa unidade de saúde, identificou o suspeito e as vítimas também e efetuou a prisão em flagrante. Esse homem, ele foi conduzido para a delegacia de Alagoinhas, passou pelos exames de praxe e está à disposição da Justiça. O inquérito policial vai ser encaminhado para a cidade de Entre Rios, onde esse crime aconteceu. Teria acontecido, melhor dizendo. Até o momento, o suspeito, ele não passou por uma audiência de custódia e ainda não há uma previsão de quando esse procedimento deve acontecer. A polícia segue, portanto, investigando esse caso para esclarecer as circunstâncias dessa prisão, que, como eu disse, aconteceu na última terça-feira à noite no distrito de Entre Rios, no distrito de Porto de Sauípe, do município de Entre Rios. Um homem de 57 anos que foi preso aí suspeito de estupro de vulnerável. Ele teria aliciado 2 adolescentes de 15 anos com a promessa aí de que esses 2 adolescentes seguiriam carreira profissional no futebol. Professor bastante conhecido de uma escolinha de futebol na cidade de Entre Rios. Eu volto contigo aí no estúdio. Um caso que a gente vai continuar acompanhando, Milena. Muito obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. No próximo bloco, o assunto é futebol. Você vai ver que a noite foi ruim para os times aqui da nossa região no Campeonato Baiano. Em Alagoinhas, o Atlético perdeu para o Barcelona de Ilhéus. E aqui em Feira de Santana, o Tremendão levou 3-0 do Bahia. A gente veio para jogar. Infelizmente não foi de acordo com o que a gente esperava. Mas a gente sabe que domingo já tem uma outra oportunidade para a gente se tornar melhor nessa competição. Aí eu tenho certeza que a gente vai sair de lá para buscar os 3 pontos. Daqui a pouquinho você confere como foi esse jogo. Agora a gente passa o olho aqui, ó, no cruzamento das avenidas Maria Quitéria e Presidente Dutra em Feira de Santana. Nos 2 sentidos da Maria Quitéria, trânsito bem tranquilo. A gente vê um pouco mais movimentado na Presidente Dutra, sinal abriu agora, mas tudo dentro da normalidade. São 12 horas e 23 minutos, o seu Bahia Meio-Dia vai ali, mas volta já. O seu Bahia Meio-Dia tá de volta para te contar que uma fábrica clandestina de bebidas foi desarticulada em Vitória da Conquista ontem, numa operação da Polícia Civil e do Ministério da Agricultura. O local funcionava sem condições de higiene. As investigações tiveram início em novembro do ano passado, após uma fiscalização do Ministério da Agricultura e Pecuária. No momento da ação, o local estava vazio, mas, de acordo com a Polícia Civil, o imóvel já havia sido interditado em 2018. A investigação iniciou-se em novembro de 2025, quando o auditor fiscal federal do Ministério da Agricultura e Pecuária, fiscalizando o local, identificou que não possui nenhuma licença administrativa para a produção de bebidas, né? E a partir do momento que ele identificou uma possível prática de crime, esse auditor veio fazer uma ocorrência. Segundo a Polícia Civil, era neste imóvel, no bairro Boa Vista, onde funcionava a fábrica clandestina de refrigerantes. As investigações apontaram que a empresa operava sem qualquer autorização legal e em condições higiênico-sanitárias consideradas precárias. Um maquinário totalmente sujo, um local totalmente inadequado, razão pela qual não possui nenhuma autorização. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram centenas de garrafas
prontas para distribuição, além de rótulos e tampinhas sem registro nos órgãos competentes. Parte do material apresentava indícios de reutilização irregular de embalagens originais, situação que poderia oferecer risco à saúde. Não se sabe a qualidade daquela água que é utilizada para retirar aqueles rótulos, não se sabe a qualidade daquela água que é utilizada para colocar no refrigerante, né? Então tinha lá também substâncias químicas que é utilizada para adoçar o refrigerante e gaseificá-lo. Ao todo, foram apreendidas mais de 1.600 garrafas de refrigerante, além de 18 mil rótulos, 10 mil tampinhas, aromatizantes, adoçantes e maquinário. Um veículo utilizado para o transporte dos produtos, que estava carregado com bebidas prontas para distribuição, também foi apreendido. Nós podemos ver nas imagens, né, da investigação, na parte da manhã, funcionários, mais de uma pessoa, trabalham lá no estabelecimento. Então, fazendo a retirada dos rótulos e trabalhando principalmente no local fechado. E na parte da tarde, a operação foi deflagrada na parte da tarde, já não tinha ninguém, mas o carro carregado já estava escondido na garagem, estava carregado, todo encoberto, já pronto para sair durante a noite, para fazer a sua distribuição ali para a zona rural, para outras cidades ou inclusive para locais aqui em Vitória da Conquista. Além dos refrigerantes, a polícia apreendeu documentos, cadernos financeiros, celular e papéis de transporte de carga, que vão ajudar no aprofundamento das investigações. Todo o material será analisado para identificar a cadeia de produção e distribuição das bebidas. Segundo a Polícia Civil, quem comprou os produtos adulterados também pode responder criminalmente. Um estabelecimento comercial, um supermercado, por exemplo, que adquire esse produto ilegal, ele tem responsabilidade administrativa, sanitária e potencialmente uma responsabilidade criminal. Então a Polícia Civil vai identificar quem estaria comprando e adquirindo esses produtos. A gente está em contato uníssono com o Ministério da Agricultura. Eles serão informados de eventuais estabelecimentos comerciais para fazer a parte administrativa, né, lavrar multa e possível interdição do local que adquire esses produtos. E, ao mesmo tempo, o mesmo compasso, a Polícia Civil vai instaurar inquérito policial para investigar esses estabelecimentos comerciais que vendem esses produtos. O responsável pelo estabelecimento vai responder a inquérito policial por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substâncias alimentícias, crimes previstos na legislação brasileira. Agora vamos com os destaques do G1 Feira e Região. O primeiro destaque vem de Alagoinhas. É que começaram por lá as matrículas da Rede Municipal de Ensino. Os detalhes para você eu separei aqui nessa nossa página do G1. Lembrando que o QR Code está no canto da tela para te ajudar a ser direcionado para cá. Ó, Rede Municipal de Alagoinhas abre matrículas para o ano letivo de 2026. A nossa página, gente, está bem detalhada, tudo direitinho. O que é que eu reforço para você? Matrícula começou ontem, essas matrículas seguem até o dia 20 de janeiro e contemplam alunos já matriculados na rede municipal e novos estudantes da creche, pré-escola, ensino fundamental, né, educação também de jovens e adultos. Para realizar a matrícula, os responsáveis devem procurar a creche ou escola desejada conforme o cronograma definido pela Secretaria Municipal de Educação. Todas as datas, tudo bem explicadinho, você encontra aqui no G1. Bom, agora eu quero trazer um destaque de Água Fria. É que começa hoje um festival bem tradicional no município que vai reunir grandes artistas até domingo. A programação completa, você sabe onde encontrar? G1 Feira e Região. Separei essa página aqui também, gente, para adiantar para você. São muitas atrações por lá.
essa página tá assim, ó. Festival tradicional na Bahia, como eu falei, né, em Água Fria, vai ter show de Alexandre Pires, Tarcísio do acordeon, tem também aqui Xande Harmonia e muito mais. Deixa eu trazer os destaques e te mostrar onde é que você vai encontrar os detalhes dessa festa que começa hoje, vai até o dia 18 de janeiro. A gente tem aqui a programação completa, ó, shows musicais a partir de amanhã, destaque aqui para Teuzinho, a gente tem também a apresentação de Alexandre Pires, né, que é um dos destaques aqui na nossa página do G1. No sábado vai ter o Canalha, tem Devinho Novaes, tem também Xande Harmonia, outras atrações também no domingo, tem o Isaac Gomes, né, que é o filho de Edson Gomes, Tarcísio do acordeon, Thiago Aquino e muito mais. Para você conferir os detalhes, dá um pulinho no G1 Feira e Região. Gente, agora vamos lá fora. A gente recebeu informação de um acidente que aconteceu agora há pouco. Você está vendo aqui, essas são imagens do cruzamento da Avenida Presidente Dutra com a Maria Quitéria. Parece que um carro atingiu uma ambulância, como a gente vê aqui na imagem. E essa ambulância, a informação que chegou para a gente, é que ela estava com um paciente dentro. A gente tem a informação também de que esse paciente já foi transferido para uma outra ambulância por conta desse acidente que aconteceu. Também chegou a informação de que quem está no carro está bem, né? Não sofreu nenhum tipo de ferimento. O pessoal da SMT está chegando no local para poder organizar tudo direitinho. Então, imagens ao vivo que você acompanha da nossa torre cruzamento da Maria Quitéria com a Presidente Dutra aqui em Feira de Santana. Gente, vamos falar agora sobre o Campeonato Baiano. Tivemos uma rodada péssima para os times aqui da nossa área de cobertura. Ninguém venceu. Ontem na Arena Cajueiro, a expectativa do torcedor do Tremendão era bem grande. Só que quem parecia estar jogando em casa, na verdade, era o Bahia. Confere só. Arquibancadas cheias e clima de festa. Essa turma viajou de São Gonçalo dos Campos para ver o Bahia jogar de perto. Nós não somos torcedor daqui, nós somos torcedor de ir para Fonte Nova. Em qualquer lugar a gente tá. 3-0 pro Bahia. Outros até mudaram os planos de viagem para acompanhar a partida do tricolor do começo ao fim. Bahia é emoção, Bahia é amor, Bahia é tudo para nós, né, cara? E aí eu tô muito satisfeito mesmo com o jogo do Bahia. Mas amanhã, se Deus quiser, a mala já tá pronta e irei viajar amanhã. Do lado do Bahia de Feira, o torcedor também estava confiante. Nossa equipe é boa, uma equipe bem montada. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com um bom resultado. Absoluto. Tenho certeza. É 1-0 Ferrado. 1-0 Bahia. Dentro de campo, o Bahia tomou conta do jogo desde os primeiros minutos. Tendo as principais chances da partida, a pressão deu resultado cedo. Rezende arriscou de fora da área e acertou um chute firme, abrindo o placar para o tricolor. 1-0 Bahia. Na sequência, o jogo ficou mais pegado. Divididas duras, cartões amarelos, mostrando a dificuldade do Tremendão para conter o volume ofensivo do adversário. O Bahia seguiu pressionando. Juan Pablo tentou um chute colocado, mas o goleiro Milton Rafael apareceu bem. Nesse chute de fora da área, Juan Pablo finalizou, Milton Rafael defendeu, mas no rebote, Del estava lá. O Haaland do Sertão apareceu bem posicionado para marcar o segundo gol do Bahia. Foi o primeiro gol dele como profissional, ampliando o placar para 2-0 ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Bahia de Feira tentou sair mais para o jogo e pressionou logo no início. Essa troca de passes no campo de defesa do Bahia, Arthur finalizou e obrigou João Paulo a fazer uma boa defesa. O tricolor seguiu rodando a área do Tremendão, principalmente com finalizações de fora da área, aproveitando os espaços deixados pela defesa. Em uma dessas tentativas, Zé Guilherme arriscou e a bola passou perto do gol. Até que Eric resolveu caprichar. O meia arriscou de longe e acertou um belo chute e marcou esse golaço. Uma pintura de fora da área, fechando o placar em 3-0 para o Bahia. Com o resultado, o tricolor chega ao segundo triunfo consecutivo no campeonato e segue na liderança da competição. Muito feliz pelo gol, depois de um retorno, primeiro gol no ano,
que seja um ano abençoado para todos nós, que nós consigamos alcançar os nossos objetivos. Eu estou extremamente feliz, satisfeito. Eu espero em breve que esses garotos venham cada vez mais ganhar minutos, se tornar protagonistas. São os jogadores que podem trazer muita alegria para o torcedor do Bahia. O Bahia de Feira segue em busca da primeira vitória do estadual. Após o empate na estreia e a derrota em casa, o Tremendão agora volta as atenções para os próximos compromissos. Agora é levantar a cabeça. Domingo a gente tem um jogo importantíssimo contra o Atlético de Alagoinhas. E a gente sabe que o Campeonato Baiano, o jogo sempre é duro, sempre difícil. Agora é sofrer hoje, que uma derrota é dolorida mesmo pelo trabalho que a gente vem fazendo, mas agora é manter os pés no chão, cabeça no lugar, que domingo tem mais, e chegar lá e conseguir um bom resultado. A gente veio para jogar, infelizmente não foi de acordo com o que a gente esperava, mas a gente sabe que domingo já tem uma outra oportunidade para a gente se tornar melhor nessa competição, aí eu tenho certeza que a gente vai sair de lá para buscar os 3 pontos. E quem também perdeu jogando em casa foi o Atlético de Alagoinhas. Ontem o Carcará teve inúmeras chances contra o Barcelona de Ilhéus, mas não aproveitou e continua sem vencer na competição. Veja aí como é que foi. Em Alagoinhas, quem largou logo tomando a iniciativa do jogo foi o Barcelona. Nesse lance, o Neto só não abriu o placar porque o Patiego fez essa grande defesa. O Barcelona continuava sendo mais perigoso e o Patiego seguia salvando o Atlético. Para tentar surpreender, o Carcará investia nas jogadas de bola parada. No segundo tempo, a pressão aumentou e o Atlético resolveu partir para cima do Barcelona. Nessa jogada, Miller passou por todo mundo, ou quase, né? Faltou só o goleirão. E passar pelo goleiro não foi problema para o Jean Lucas. Um lindo chute de canhota. Golaço! 1-0 Barcelona de Ilhéus. Depois do gol, olha só quantas chances o Atlético perdeu. Primeiro nesse lance com Miller. Depois com Kaifer. Aliás, essa aqui cá pra nós. Mérito total do goleirão Pedro. Mas e o que dizer desse lance aqui? Mérito do Pedro ou vacilo do Valdo? Bom, independente da sua resposta, fato é que gol do Carcará não saiu. Resultado final, Barcelona de Ilhéus 1-0 no Atlético de Alagoinhas. 2 rodadas até aqui e até o momento nenhum time da nossa região conseguiu vencer. Gente, separei os resultados aqui no monitor para a gente pegar um pouco dessa segunda rodada, né? O que aconteceu até aqui. Falta uma partida só para fechar, que é esse jogo de hoje. Você está vendo aqui, ó, entre Jequié e Porto. Mas, no resumo, né, até agora ninguém ganhou da nossa região. Jacuipense empatou com Vitória 0-0. Tivemos o Bahia de Feira perdendo em casa ontem para o Bahia, levou 3-0. O Atlético de Alagoinhas também perdeu em casa, 1-0 para o Barcelona de Ilhéus, que segue 100%. E um outro jogo da rodada foi o Galícia, que venceu a Juazeirense por 2-0. Juazeirense que até já demitiu o treinador com apenas 2 rodadas. Bora aproveitar que a gente está falando do campeonato aqui para trazer a tabela também, tabela atualizada, que até agora não tá boa pra gente não, viu? Olha onde estão os nossos times. Vou ter que começar até de baixo para cima, ó. A gente tem aqui o Bahia de Feira ocupando a penúltima posição e como o Jequié joga hoje, um empatezinho e o Bahia de Feira vira o lanterna. A gente tem também aqui, ó, subindo a Juazeirense com 1 ponto, mesma pontuação do Atlético de Alagoinhas. Eu lembro que o próximo jogo do Atlético é contra o Bahia de Feira nesse final de semana lá no Carneirão. Tem o Jacuipense, que também não venceu ainda. Próximo jogo vai ser contra o Barcelona de Ilhéus, vice-líder. Partida que promete ser muito difícil. Depois vem o Vitória, Galícia, Porto, Barcelona de Ilhéus e Bahia. Até aqui a pontuação com 2 rodadas do Campeonato Baiano.
Gente, que tal aproveitar que eu já estou aqui ao lado da nossa tela interativa para conferir a sua mensagem? Você que gosta de interagir com a gente do BMD, responder as nossas perguntas, deixa eu ver quem é que está participando, quem é que está mandando aquela mensagenzinha para a gente aqui no nosso Bahia Meio Dia. Deixa eu ver a nossa caixinha de mensagens aqui. Eu falei sobre São Gonçalo dos Campos e eu tô vendo que Eli Silva comentou aqui, ó. O meu marido é de São Gonçalo, tá curtindo a lavagem. Eu não pude ir, mas ele tá mandando os vídeos, tá curtindo essa festa que realmente é maravilhosa. Um abraço pra você, viu, Eli? Deixa eu ver quem mais tá participando aqui. Tem muita gente falando sobre leitura, ó. Deixa eu ver a Andréia. Eu amo leitura. Os livros sempre fizeram parte da minha vida desde a infância. Mesmo agora, com a era digital, sigo lendo bastante. Leitura é vida, leitura é aprendizado. Bacana a sua mensagem, viu, Andréia? Tem gente dando sugestão aqui, ó. É o Roberto. Ele diz o seguinte: eu estou lendo o livro Fiquei Livre do Teu Mal, de Márcio Mendes. São 200 páginas, estou na 180 e em menos de 3 meses já vai partir para outro. Bem menos do que isso, com certeza. Já está no finalzinho desse livro. Um abraço para você, viu, Roberto? Deixa eu ver quem mais participa aqui, o Jorge, ó. Também fala sobre leitura. Eu tenho o hábito de ler livros e já li obras de vários autores. Hoje eu estou lendo Brasil no Espelho, de Felipe Nunes. Fica também a dica aí do Jorge e a gente agradece a sua participação. Daqui a pouquinho tem mais. No próximo bloco a gente vai mostrar mais um pouco da lavagem que está acontecendo hoje em São Gonçalo dos Campos. O grande homenageado do dia é o padroeiro da cidade. Em instantes, a gente volta para lá para trazer mais informações com o Luiz Brandão. Você confere imagens ao vivo do nosso cinegrafista Leonel Alves. É rapidinho, o seu Bahia Meio Dia volta já. Estamos de volta e agora está na hora de falar mais uma vez sobre o encontro entre tradição, religiosidade e cultura em uma das manifestações mais simbólicas da cidade de São Gonçalo dos Campos. Gente, hoje está acontecendo a famosa lavagem que homenageia o padroeiro da cidade. A gente vai voltar ao vivo para lá agora para conversar com o Luiz Brandão. Luiz, em qual momento da celebração você está? Ô Adilson, boa tarde para você novamente. Eu estou justamente no momento final, viu? Estou nos pés aqui da Igreja Matriz de São Gonçalo do Amarantes. Nesse momento, todas as baianas que participaram do cortejo, né? Até então nós estávamos lá na fonte da Gameleira. Eles saíram em procissão e agora chegaram aqui, ó. No momento crucial, é o momento chave em que toda essa multidão participa das lavagens das escadarias. E aí todo mundo benze esse ponto aqui da cidade de diferentes formas. Tem gente que faz preces, tem gente que derrama água de cheiro e tem gente que vem aqui justamente para poder fazer muita festa. É o que a gente confere aqui nas imagens de Leonel Alves. A gente percebe, inclusive, Adilson, que nós temos aqui na Praça de São Gonçalo, são 3 caminhões, caminhão-pipa, todos carregados com muita água para fazer justamente como manda a tradição, lavar todo mundo, e é uma água bastante cheirosa. Eu vou conversar, Adilson, com muita gente. Tá um grande aperto aqui, mas bora aproveitar para já conversar com muitas pessoas que estão aqui. Vou conversar com minha amiga ao vivo no Bahia Meio Dia. É um momento crucial, né? Lavar a igreja para começar o ano bem cheio de energia, né? Com certeza. É isso aí. Eu vi que a senhora participou desde cedo, né? Desde do ponto inicial, passou lá pela fonte, renovou as energias, fez quais pedidos? Foi. Qual o pedido? Ainda, o objetivo? Qual o pedido? Fez algum agradecimento? Fiz, agradeci, fiz meu pedido, sim. Vou continuar conversando com as baianas aqui. Muita coisa misturada, Adilson. Tô com essa minha linda aqui que veio toda de branco, cheio de colares. O evento pede, né? Ave Maria, essa coisa maravilhosa de São Gonçalo dos Campos eu não perco. Que é lindo, maravilhoso. Eu vi que perfeito, Eu vi que a senhora lavou as escadas, né? Muitas rosas. Agora, no próximo ano, tem que ter a vassoura. Tem que ter a vassoura para varrer. Lavar a escada. Não pode só jogar água, tem que lavar. A gente, inclusive, Adilson, consegue ver as imagens de Leonel Alves. Muita gente, durante todo o cortejo, carregou essas rosas brancas e agora é hora de depositar, né? Colocar nos pés da Igreja Matriz de São Gonçalo do Amarantes. A gente lembra que a programação se estende ao longo dos próximos dias. Hoje mesmo, além da procissão, a parte religiosa, nós também temos a parte profana. Logo mais às 10 horas da noite teremos uma apresentação musical e a grande expectativa por aqui, Adilson, é por conta da apresentação do artista Mumuzinho, que vem para São Gonçalo dos Campos fazer parte dessa lavagem tão tradicionalíssima. Olha só, a gente vai continuar andando, conversando com as pessoas. Lembra que hoje também é dia de Senhor do Bonfim lá em Salvador. Aqui também a gente tem hino.
ao Senhor do Bonfim, muita gente fazendo os últimos pedidos, o agradecimento. Para a gente encerrar o Bahia Meio-Dia de hoje, vou conversar com a minha amiga novamente. Qual a mensagem que fica? Qual a mensagem que fica no dia de hoje? E o amor. Muito amor, o que mais? Gonçalo dos Campos, maravilhoso. Que Deus abençoe o prefeito e abençoe nós. Obrigado, querida. E é justamente, Adilson, com essas imagens, com essa bênção, que eu devolvo para você um branco colorido, todo o axé, todo o amor de São Gonçalo, nesse dia em que a cidade se veste de branco, fica cheirosa de alfazema para saudar o seu padroeiro. Volto com você. É uma celebração que toma conta de São Gonçalo, não é? A gente vê nas imagens mais de 300 anos de tradição e como é bonito, viu, Luiz? Um momento como esse que une todo o município e homenageia o padroeiro aí de São Gonçalo dos Campos. Belíssimas imagens aí do nosso cinegrafista Leonel Alves. Luiz Brandão, muito obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. E olha, gente, em Salvador, hoje também é dia de lavagem. Lá, todos os caminhos levam à Colina Sagrada. São milhares de baianos e turistas homenageando o Senhor do Bonfim numa das maiores festas religiosas do Brasil. A concentração em frente à Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia começou cedo. Centenas de pessoas vieram de diferentes pontos de Salvador, do interior da Bahia e também de outros estados para demonstrar a fé no Senhor do Bonfim. Uma energia fantástica e assim, pra gente que é do povo preto, de axé, é fantástico estar nesse momento aqui, né? Recebendo essas energias curadoras, energia de muito axé. 50 anos de Bonfim aqui na caminhada. O que é que essa festa significa para você? Muita fé, muita gratidão mesmo. Dizem que quem tem fé vai a pé e logo cedo milhares de homens e mulheres mantiveram a tradição. Atletas também participaram da tradicional corrida, saindo do comércio até o Bonfim. É um momento sagrado, né? Todos nós temos que celebrar esse momento, né? Viva o Senhor do Bonfim, com certeza. Um dos momentos mais emocionantes foi quando a imagem do Senhor do Bonfim saiu da Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia e foi celebrado um ato de fé. Viva o Senhor do Bonfim! Após a cerimônia, o cortejo com as baianas seguiu em direção à Colina Sagrada. Emocionante, né? Uma alegria muito grande, afinal de contas é centenário, né? Então a gente veio homenagear o Senhor do Bonfim. Essa senhora saiu de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, para pagar uma promessa. O filho dela foi atropelado e teve graves problemas, mas graças à fé ele já está curado. Estamos hoje pagando uma promessa, agradecer ao Senhor do Bonfim. Meu filho foi atropelado há um ano atrás, teve várias fraturas e graças a Deus e a nossa fé a gente está vindo aqui cumprir uma promessa que a gente fez, de acompanhar a procissão. Primeira vez de muitas que a gente tem que vir. Várias autoridades também acompanharam o cortejo. É uma festa que diz respeito à religiosidade de um povo, que vem agradecer, que vem pedir, que vem caminhar numa demonstração mais forte, que é quando as pessoas fazem as suas procissões, orando, pedindo, mas também as pessoas vêm se divertir, vêm curtir. Isso é bom para a imagem nossa de Bahia, que mostra um povo de fé, mas que mostra um povo com uma cultura muito rica. A nossa lavagem do Bonfim é, sem sombra de dúvidas, a maior festa religiosa do nosso estado, uma das maiores do Brasil. Aqui está toda a nossa fé, nosso sincretismo religioso. É um momento de gratidão, de agradecimento, mas também de pedir proteção, sabedoria, que seja nosso farol, nosso guia, para nos iluminar para grandes realizações em 2026. A festa do Bonfim é uma tradição que se mantém há quase 300 anos. É o momento de reforçar os votos de fé, mas também celebrar a vida. E para isso, são 98 grupos culturais, como esse daqui, cadastrados para animar durante o percurso que tem quase 7 quilômetros. E para aguentar toda essa folia, muita gente não abre mão de uma feijoada bem caprichada. Tem que abastecer para caminhar, aí depois repõe o que gastou. Ao longo dos cerca de 7 quilômetros entre a Conceição da Praia e o Bonfim, muitas manifestações de fé no Senhor do Bonfim e da cultura do povo baiano. É um ato de fé, né, de coragem, de amor ao orixá. O Senhor do Bonfim é o Oxalá pra gente, né? Então a gente tem amor ao orixá.
Então, tudo pelo orixá é válido, não é isso? Onisaure, salubajé, Onisaure, oberiomã, Onisaure. Gente, hora de falar do reajuste no preço de um dos itens mais consumidos por muitas famílias. Estou falando do ovo. Você que está em casa, você já percebeu que o valor ficou mais caro? Milena Brandão está agora em uma distribuidora e com ela que a gente conversa sobre esse assunto. Como é que ficaram esses preços aí, Milena? Oi, Adilson, justamente para falar de volta aí dessas mudanças, o ovo tá mais caro, pessoal, nosso bolso não tem um segundo de paz, um aumento que varia entre 20% e 25% e que pegou comerciantes e consumidores de surpresa, porque geralmente o valor dos ovos ele aumenta em fevereiro e à medida que a quaresma se aproxima também, só que dessa vez aumentou em janeiro e aí o consumidor e quem vende também está precisando lidar com essa mudança. Eu vou convidar o Maicon Figueiredo, já vou agradecer a sua participação aqui, Maicon, mais uma vez com a gente. Vamos mostrar para o pessoal primeiro as mudanças nos valores. Essa placa aqui de ovos brancos, por exemplo, com 30 ovos, quanto estava custando e para quanto passou? Isso, a placa do... Boa tarde a todos. A placa do ovo branco, ele pouco mais de uma semana atrás, ele estava numa média de R$12, se encontrava no mercado. A gente chegou a ver até anúncios aí de 30 ovos por R$10, né? Já fazia tempo que a gente não ouvia isso. Hoje, com o reajuste que teve essa semana aí, está custando uma média, se acha aí nos mercados, em média de R$15 a R$16 já. Ou seja, é a média de preço que está circulando no mercado hoje. E no caso dos ovos marrons, por exemplo? O marrom, ele teve um pouco menos de reajuste, mas ainda assim subiu pouco, né? Ele de R$15, hoje ele está numa média de R$18 a placa com 30 ovos. Maicon, a gente está falando de preços para o varejo, mas você também atende clientes aqui na distribuidora com atacado. E aí eu queria que você falasse dessas mudanças também. Essa caixa, uma caixa dessas aqui ao lado, por exemplo, que tem 12 placas de ovos, cada uma delas com 30 ovos, elas saíam por quanto e estão saindo por quanto agora? Elas saíram há aproximadamente uma semana, a gente chegou a trabalhar com a caixa de ovos com 30 dúvidas no valor de R$100. Hoje ela está girando entre R$140 e até R$150, a depender do tipo do ovo. E esse aumento que a gente está pontuando aqui, ele está diretamente relacionado à demanda desse período? O que é que você consegue enxergar nesse sentido? Isso. Foi um reajuste que pegou a gente um pouco de surpresa, não era esperado agora. Mas assim, vale ressaltar, muita gente tem essa dúvida, que preço de ovo é negociado através de cotação. Essa cotação não é Maicon distribuidor, nem um granjeiro, nem o mercadinho de tal bairro. É uma cotação nacional, né, baseada nas maiores produções de ovos, que geralmente é Espírito Santo, São Paulo e Minas. Então eles calculam aí a produção diária, o nível de consumo, tudo isso é calculado para se basear no preço de ovo. Mas para a gente finalizar aqui, baixa preço, aumenta preço, a procura continua. Sim. É porque é um produto que, independente de preço, é consumido por todos, né? Então não tem jeito. Não pode faltar na mesa de muita gente. Pois é, Adilson, são essas as informações. Início de ano aí, a gente começando mais um ano com esse aumento nos valores dos ovos. Volto contigo aí no estúdio. Na hora que a gente estava se animando, né? O Maicon até citou aí 10 ovos, ou melhor, 30 ovos por R$10. Mas aí já foi embora, né? Não deu nem tempo, Milena Brandão. Você falou bem. Nosso bolso não tem um segundo de paz, viu? Muito obrigado pelas informações mais uma vez aqui no nosso Bahia Meio Dia. Gente, vamos agora com as vagas de emprego. Tá na hora de falar sobre o mercado de trabalho aqui no BMD. Eu lembro para você que as vagas estão no G1 Feira e Região. Se você quiser olhar com calma, os pré-requisitos, tudo direitinho, onde estão essas vagas, a página é essa daqui, ó. Vagas de emprego disponíveis para a Feira de Santana nesta quinta. Entre os destaques aqui tem a Casa do Trabalhador. Por lá tem vaga hoje para assistente de vendas comerciais, borracheiro, farmacêutico. Tem vaga também para marceneiro, mecânico de veículos pesados, motorista de caminhão, pedagogo, estofador de sofá. Isso eu só falei algumas vagas. Você está vendo que tem oportunidade nas empresas para aplicador de fumê, auxiliar de depósito, manicure. Tem as oportunidades também do Cine Bahia. Enfim, todos os detalhes, todas essas vagas você encontra no G1 Feira e Região. E agora a gente fala sobre a 4ª edição da campanha Volta às Aulas Solidária, que é promovida pela Rede Bahia.
Gente, o objetivo é arrecadar materiais escolares para crianças que estudam em escolas e creches comunitárias. E se você quiser fazer parte dessa corrente de solidariedade, é possível doar até o dia 7 de fevereiro. Você pode doar lápis de cor, giz de cera, tinta guache, hidrocor, borracha, lápis, papel de ofício e massas de modelar também. Aqui em Feira, os pontos de arrecadação são aqui na TV Subaé, de 8 da manhã até às 6 da tarde, e no Sindicato das Autoescolas da Bahia, que fica na rua Aloysio Rezende, número 223, no bairro Queimadinha. Não deixe de participar e também nem de ajudar, né? O ano letivo aí de muitas crianças através da nossa campanha. E antes de encerrar o BMD de hoje, eu quero conferir um pouco mais da sua participação. Teve muita gente falando aqui sobre leitura, vi mensagem também sobre a lavagem de São Gonçalo dos Campos. Deixa eu ver quais outras mensagens aparecem pra gente aqui antes do encerramento do Bahia Meio-Dia. O Washington fala de São Gonçalo, ó. Esse tipo de energia vinda de São Gonçalo é tão surreal que senti daqui de casa. É mais ou menos por aí, viu, Washington? Abraço pra você. O Wally também fala sobre isso, ó. Participei da lavagem de São Gonçalo em 2023. Amei os festejos. Saudades, é o que diz aqui o Wally. Tem mais gente aqui também falando sobre São Gonçalo dos Campos. É o Elcimar. Como é bonito ver a manifestação de fé e tradição das baianas nas ruas de São Gonçalo com a lavagem. É uma festa tradicional e muito bonita assim, viu, Elcimar? Agora eu quero trazer mensagem sobre a leitura, ó. Deixa eu ver aqui o que a Lene mandou pra gente, ó. Ela diz que concluiu a leitura, deixa eu ver que livro foi esse que ela trouxe aqui. Desse livro ontem, indico. Ele fala sobre preconceito racial, mudança de atitude, fala também sobre amor, A Cor Púrpura de Alice Walker. Tá aqui então feita aqui a dica da Lene. Deixa eu ver quem mais diz aqui, ó. Roseli, que diz o seguinte: valorizar a leitura é manter a cognição, incentivando todas as faixas etárias a um hábito que faz bem não só para a mente, mas também para o convívio social. Um abraço para a Roseli. Tem mais gente comentando sobre o hábito de ler. A Lê Marques diz aqui, ó, sou apaixonada por leitura. Minha estante já não cabe mais. Atualmente estou lendo esses 3 livros, carrego dentro da bolsa, aproveito as oportunidades que encontro no dia a dia para poder ler. Então fica também a dica da Lê e a gente agradece a você que participou com a gente do nosso BMD. O seu Bahia Meio-Dia fica por aqui e a gente se despede com imagens ao padroeiro de São Gonçalo dos Campos, a lavagem de Songa. Para você, uma boa tarde e até amanhã.